O dia em que a vida de Maria mudou parecia um dia comum em Nazaré. Vento morno, poeira nos caminhos e o som discreto de pessoas indo e vindo. Mas a história nem sempre avisa quando algo extraordinário está prestes a nascer. Para uma jovem que mal saíra da infância, a rotina foi interrompida por uma visita que rasgou a paisagem de sua existência. O anúncio de Gabriel não foi apenas uma notícia, foi uma convocação. Conceberás pelo Espírito, disse a voz que vinha do além das palavras. Maria poderia ter respondido com medo, com fuga, com silêncio. Em vez disso, escolheu uma resposta que mudou a rota do tempo. Aceitou. Esse sim não foi um gesto mecânico. Foi um ato de coragem concebido no espaço estreito entre desconfiança e entrega. Naquele instante, ficou claro que o mundo antigo não mais continuaria igual. Uma jovem de uma aldeia periférica fora chamada para um papel maior do que qualquer tradição local poderia imaginar. A virgindade, o nome, a origem humilde, nada ali anulou a grandeza do que se desenhava. Muito pelo contrário, esses detalhes tornaram a escolha divina ainda mais surpreendente e humana. Maria aprendeu cedo que fé não é ausência de dúvida, mas decisão diante dela. E foi essa escolha que a colocaria no centro de cenas que ninguém planeja. Alegria e louvor, estranhamento social e depois o espinho do sofrimento. Ainda havia caminhos a trilhar, e o primeiro passo foi dado com um olhar firme e um coração disposto. Atravessando o ruído da multidão, o momento da cruz impôs uma lentidão estranha, como se o tempo tomasse fôlego e cada gesto pesasse o dobro. Maria estava lá, entre sombras e choro, o rosto marcado por uma dor que não se pronunciava em discursos, mas em silêncio contínuo. Não era só a mãe que sofria, era alguém que por tantos anos guardava uma promessa e agora via seu cumprimento revestido de sofrimento. O relato de João é curto e direto. Na sombra do madeiro, Jesus olha para sua mãe e para o discípulo, amado, e traça um novo laço que atravessa gerações. Eis aí tua mãe. Essa entrega é mais que um cuidado prático. É um gesto simbólico que transforma laços familiares em missão comunitária. Maria deixa o papel exclusivo de mãe para abraçar, de algum modo, uma maternidade maior. Ao redor, rostos se curvaram entre incredulidade e compaixão. Maria de Cleófas, Maria Madalena, nomes que surgem como testemunhas de uma fidelidade que não teme o peso do escárnio. A cena não busca espetáculo, pede presença. E essa presença, mais que palavras, funda uma nova família, não de sangue, mas de compromisso e esperança. No peito de Maria, a profecia de Simeão talvez reverbera mais alta do que nunca. Uma espada havia perfurado sua alma. Mas nessa ferida nascia também um sinal, o sofrimento que participa da redenção. Enquanto alguns viam derrota, outros começavam a reconhecer que ali algo estava sendo costurado para além da dor, um começo que germinaria depois. Os anos que se seguiram à cruz foram de silêncio ativo, não o silêncio de esquecimento, mas aquele que guarda a memória e permite que ela floresça em gestos simples. Maria viveu entre comunidades pequenas, ouviu relatos, abençoou mesas e, sobretudo, permaneceu como presença que dava sentido às palavras que os discípulos começavam a espalhar. Não era protagonista de atos públicos, mas a força que sustentava quem caminhava em missão. Há tradições que a colocam ao lado de João em Éfeso, outras a mantêm em Jerusalém, cercada por rostos que a reconhecem como mãe e mestra. Em qualquer cenário, o que importa é o tecido relacional. Ela se moveu entre gente comum, ouviu confissões, consolou viúvas e preservou memórias que, sem sua voz, teriam se perdido. A humildade de sua rotina contrastava com a grandiosidade do que representava.
Com o passar do tempo, começaram a se espalhar relatos sobre seus últimos dias, relatos que misturam devoção e símbolos. Na literatura do Trânsitos, apóstolos de todas as partes convergem para estar presentes. Cânticos preenchem a noite, anjos aparecem discretos. Alguns textos falam de milagres, outros de conforto e paz. A cena sempre retorna à mesma imagem: discípulos reunidos, um leito simples e o semblante sereno de quem entrega a própria vida sem tumulto. Mas mesmo nessa doçura, há tensão. As comunidades se perguntavam: como relatar o fim de alguém tão central, sem diminuir o milagre que sua vida apontará? Era preciso contar com respeito e coragem. Por isso, as narrativas se multiplicaram, nem todas idênticas, mas todas buscando dizer a mesma verdade, que a morte dela não foi o último ato da história. E enquanto essas histórias se formam, algo maior germinou. A ideia de que a vida humana, quando plena de graça, aponta para outra realidade. Essa semente, lançada em conversas diante de fogueiras e em memórias partilhadas, cresceria devagar, até transformar práticas, festas e séculos depois dogmas. Quando as histórias sobre os últimos dias de Maria chegaram às praças e às casas, algo mudou no modo como as pessoas olhavam para a morte. Não era apenas o relato de um fim, era a afirmação de que uma vida vivida em presença podia transformar o próprio sentido da despedida. Nas narrativas do Trânsitos, o leito cercado de discípulos e o clima de oração se tornam cena-sacramento. A morte ali é atravessada por paz, mas também por um mistério que fala de continuidade. A tradição que fala da Assunção pinta uma cena de luz, corpo e alma reunidos, anjos como testemunhas e um mundo que parece segurar a respiração. Não há na narrativa um espetáculo vazio, mas um gesto simbólico que afirma dignidade ao corpo humano, um prelúdio da esperança cristã de ressurreição. Para muitos, essa imagem consolida a convicção de que o limite humano pode ser transposto por um encontro com o divino. Do ponto de vista da prática religiosa, o que nasceu dessas memórias foi prático e visível. Festas no calendário, ícones que atravessaram gerações, peregrinações que transformaram cidades. A dormição e a assunção tornaram-se modos de celebrar não apenas Maria, mas a promessa de que a morte não apaga o sentido de uma vida fiel. Em cada vela acesa, há uma memória guardada. Em cada canto, uma comunidade que repete a esperança. Mais do que doutrinas ou rituais, o que fica é a figura de uma mulher que, desde o sim em Nazaré até a despedida, ofereceu um modelo de presença. Para os fiéis, Maria é espelho. Convite à humildade, ao cuidado e à coragem de permanecer quando tudo se inclina ao medo. Para os historiadores, ela é um nó de tradições que mostram como uma figura pode ser ao mesmo tempo humana e símbolo. No fim, a pergunta permanece viva. Que memória você quer conservar quando chegar a sua vez de contar sobre quem foi importante para você?